rica e tradicional. Essa é uma frase que se tornou praticamente um meme nas últimas semanas. E ela veio diretamente de um caso extremamente bizarro que ficou conhecido como a família da mulher na casa abandonada. Você ficou sabendo sobre esse caso? No vídeo de hoje eu vou dissecar ele em detalhes, trazendo com certeza algumas coisinhas que podem ter passado batido caso você conheça. Bom, sem enrolação, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, família, em muitos casos, matérias de jornais investigativos se iniciam com uma denúncia anônima, que o responsável por atender esse chamado ali nem sempre está esperando o tamanho do furo que ele está prestes a descobrir. Isso foi o que aconteceu com o jornalista Chico Felitti, quando ele recebeu uma denúncia para investigar uma família muito rica, antiga e tradicional que vive em São Paulo. Ele recebeu informações sobre a herdeira que supostamente estaria vivendo em uma mansão abandonada em Higienópolis, trazendo ali um espanto para os moradores da região. Na hora, o jornalista pensou que o caso de Margarida Bonetti, a tal mulher misteriosa, seria tranquilo, pensando que a mulher era provavelmente apenas mais uma pessoa que acabou, sei lá, enlouquecendo e não conseguiu ter apoio para tratar a sua situação. Porém, essa história pode até parecer um caso bizarro, mas tranquilo. Só que só parece mesmo, viu? Porque quando você ficar sabendo de tudo o que aconteceu com aquela família, você vai ver que o caso é muito mais tenebroso do que qualquer pessoa teria condições de imaginar por conta própria. Segundo as informações que o jornalista teria recebido, a figura misteriosa era a tal herdeira da mansão, Margarida Bonetti, que frequentemente era vista nas janelas da casa, cobrindo seu rosto com pomada branca, parecendo até um fantasma de peças teatrais, sabe? Por lá, ele conversou com moradores vizinhos e até ficou escondido esperando uma hora que conseguisse tirar umas fotos da mulher aparecendo na janela. Mais tarde, ao retornar para o seu escritório, Felitti deu uma busca mais profunda ali nos antepassados daquela família e principalmente da tal mulher misteriosa. Primeiro, ele vasculhou sobre a sua família, descobrindo que a moradora que atualmente vive em um imóvel que está prestes a ser demolido naturalmente, na realidade vem de uma família muito privilegiada, formada por inúmeras gerações de nomes bem influentes, que acumularam grandes riquezas e fizeram parte da elite do estado de São Paulo por séculos. Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, como se diz seu nome completo, é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, um dos paulistas mais importantes do seu tempo, é conhecido como o Barão de Bocaina. Ele foi um homem que nasceu na cidade de Lorena em 1956, que viveu como um fazendeiro, banqueiro e comerciante, ganhando o título de Barão de Bocaina por uma nomeação feita por um decreto vindo diretamente do imperador Dom Pedro II. Em vida, ele foi responsável por fundar o Engenho Central de Lorena, o primeiro empreendimento do tipo no Vale do Paraíba Paulista. Um dos seus principais feitos foi a sua participação na diretoria da Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro, que representa todo o trilho e trem circulando até hoje nessa rota. Muitos de vocês devem ver trilhos do tipo todos os dias nas cidades ali pelo caminho, né? Inclusive, se alguém conhece, deixa aqui nos comentários. Bom, ele também teve participação no desenvolvimento e na diretoria do Banco Comercial do Estado de São Paulo. Além disso, durante a sua pesquisa voltada para a mulher, ele encontrou o nome de Margarida Bonetti. Bom, ele estava ali associado a uma acusação de crime que teria sido cometido há décadas. Curioso, o jornalista foi mais a fundo no assunto, chegando na real acusação que ela teria recebido, mas ao ler aquilo, ele não acreditou de primeira. Porém, quando confirmou que era verdade, teve certeza de que aquele provavelmente seria um dos casos mais notórios da sua carreira. Segundo a sua ficha criminal, Margarida Bonetti seria uma das pessoas que fazem parte da lista de foragidos procurados pelo FBI. Isso mesmo, você não ouviu errado, família, eu disse FBI. De acordo com a matéria feita por Felitti, os documentos oficiais da polícia dos Estados Unidos constam que Margarida teria fugido do país após ter sido acusada de ter mantido uma funcionária em condições comparáveis à escravidão, enquanto morava nos Estados Unidos. Algo que teria ocorrido ali de 1970 até alguns
alguns anos depois dos anos 2000. Família, estamos falando de um caso que supostamente comparado ali à escravidão, né, que durou mais de 30 anos. Agora, voltando para a história da casa especificamente, para dar o contexto de como tudo foi parar ali daquele jeito, ela era pertencente ao pai de Margarida Geraldo Vicente de Azevedo. Ela a casa, no caso, né? Ele comprou a casa em 1955, enquanto atuava como chefe na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A casa foi comprada principalmente para que sua esposa, Maria de Lourdes Danso Vicente de Azevedo, pudesse vir para São Paulo, onde eles construiriam a sua família. Nessa mansão, eles viveram por décadas, onde criaram Margarida, que passaria a morar lá mesmo com a casa caindo aos pedaços. Um detalhe curioso que foi trazido por Chico no podcast que ele fez sobre esse caso: o casal não era apenas reconhecido na região por serem extremamente ricos, mas também pelos seus atos de caridade, onde eles se encarregavam de realizar eventos de distribuição de comida e roupas para moradores de rua. O médico faleceu em 1998 com 91 anos de idade, enquanto Lourdes perdurou até 2011, onde ela morava com a Margarida naquela mesma mansão. A mãe havia ficado distante da filha por mais de 30 anos, enquanto ela morava lá nos Estados Unidos. Assim, antes do seu falecimento, Maria acompanhou todo o processo de fuga de Margarida, depois de ser acusada pelos seus crimes, supostamente acolhendo a sua filha como uma foragida para morar em sua casa novamente. Acontece que na hora de investigar mais a fundo sobre a família de Margarida, o jornalista acabou tendo algumas dificuldades, principalmente na hora de tratar sobre a casa do Barão de Bocaina. Isso porque a mansão em que Margarida fica, na realidade, não era a casa mais conhecida do Barão na cidade, sendo na verdade a primeira que ele obteve, como eu disse mais cedo, apenas para dar aquele início a uma vida familiar definitiva, sabe? Então ele comprou aquela casa ali só para aquilo. Quando Margarida tinha por volta de 22 anos, a família se mudou para uma outra mansão que fica bem próxima à Avenida Paulista, que passou a ser conhecida pelo nome de Casa do Barão de Bocaina, permanecendo assim até os dias de hoje. Esse, ao contrário da casa em que Margarida reside, teria sido muito mais preservada ao longo do tempo, servindo de moradia para os tios de Margarida, que viveram por lá até 2007, quando o último deles acabou falecendo. Assim, a casa foi dividida entre os familiares, herdeiros, incluindo até a própria Margarida. A moradia permaneceu vazia por alguns anos, até ser vendida para uma imobiliária que acabou alugando a mansão para um restaurante, que inaugurou em 2022 e está lá no momento para quem quiser visitar. E é de se imaginar que Margarida esteja vivendo atualmente com os recursos herdados ali dos pais, e também da venda dessa e outros imóveis ali da família dos últimos anos, permitindo que ela possa ficar ali na casa o tempo todo sem ter necessidade de trabalhar, o que vem muito a calhar quando você é foragida do FBI, né? Porém, meus queridos, essa divisão de bens não rolou de uma maneira tão pacífica assim. Segundo as informações levantadas pelo jornalista que investigou o caso, a Lourdes, antes do retorno de Margarida por volta de 2000, teria recebido a visita de outros filhos que queriam ali abocanhar a sua parte da longa herança da família. Após a morte da mãe, teve início uma briga judicial entre os herdeiros, fazendo com que muitos bens da família entrassem em disputa. Um deles é o próprio imóvel que Margarida fica em Higienópolis, que está ainda no nome do seu pai, sendo disputado entre outros dois irmãos. E se isso já não fosse baixaria o suficiente, os irmãos ainda acusam Margarida de trocar constantemente as fechaduras ali da casa e impedindo eles de entrar, mesmo que teoricamente ela não pudesse nem viver ali na casa. Segundo o jornalista, os irmãos perderam contato com ela, que se isolou por completo. E como ela tá naquele imóvel como uma foragida e de maneira ilegal, meio que não tem como ela usar o seu nome para contratar energia, né? Água, manutenção e tudo mais, fazendo com que, mesmo que seja uma ricaça, Margarida acabe vivendo muito mais como um morador de rua que invadiu uma casa abandonada do que como uma herdeira de uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo.
Segundo as investigações levantadas pelo jornalista, Margarida teria filhos, sendo que um deles mora perto dela e teve a sua identidade preservada, e outro está nos Estados Unidos. Aparentemente, o casal teria herdado a empregada ali dos pais de Margarida após o falecimento da mãe, passando a contratação para o casal, que se mudou para os Estados Unidos, levando a mulher com eles. Só que lá, os dois continuaram meio que pagando o mesmo salário que ela recebia no Brasil, só que como ela vivia em dólar, o dinheiro não dava, né? O que rapidamente lhe colocou em diversas dívidas com o casal, que passou a tratar ela como uma escrava. A empregada era proibida de sair de casa e só conseguiu a sua liberdade ao fugir durante um período ali em que o casal viajava com a família para o Brasil, permitindo que ela denunciasse a situação para a polícia, que passou a investigação para o FBI. Aliás, quando ele foi tentar descobrir o que se deu da grave acusação que ela teria recebido por lá, o jornalista encontrou que Margarida teria fugido sem avisar o marido, René Bonetti, que ficou para trás sem nenhum centavo e teve que lidar com as consequências de tudo sozinho. Ele foi julgado e condenado como seu cúmplice no crime, sendo sentenciado a 6 anos e meio de prisão, sem direito à liberdade condicional e recebendo uma multa no seu nome de mais de 100 mil dólares. O engenheiro cumpriu sua pena em uma prisão federal e hoje estaria trabalhando como diretor na Northrop Grumman Corporation, uma empresa que presta serviço à NASA. O jornalista que cobriu esse caso teve toda a sua atenção voltada para ele, justamente por conta da estranheza da coisa toda. Definitivamente é uma história bizarra, né? Formada por pessoas ali que faziam parte da elite colonial brasileira, que viviam em conflito disputando ali a herança, enfim. Tudo muito estranho isso aí. Porém, quando luzes foram trazidas para esse caso, a Polícia Civil de São Paulo passou a investigar eles mesmos a situação, para saber se houve abandono de incapaz por parte da família da mulher da casa abandonada. Bom, meus queridos, eu tô falando de familiares, como filhos e irmãos. Esses foram intimados a prestar depoimento para a polícia, que tenta apurar se Margarida está sofrendo com problemas de saúde mental e se teria sido abandonada nessas condições pelos seus familiares. Bom, e esses são todos os detalhes e atualizações do caso da mulher da casa abandonada. Provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai ouvir sobre esse caso, até porque ainda é preciso saber se ela será presa ou não, ou se as acusações de abandono por parte da sua família vão se confirmar. Tem toda uma história por trás. E de toda maneira, esse sem dúvidas é um dos casos mais bizarros que aconteceu na história brasileira, né? O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários. E bom, parabéns pro jornalista que fez um trabalho incrível investigativo em cima desse caso. Bom, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!